Irmãos, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 6, versículo... Nós vamos ler só um versículo agora, que é o versículo 4. É um texto bastante conhecido e diz assim: E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Amém? Os irmãos podem se assentar. Senhor, seja conosco agora, Senhor, na ministração da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas e fraquezas. Que essa palavra, Senhor, não venha somente aos nossos ouvidos, mas venha também aos nossos corações e primeiramente a mim, Senhor. Sou pastor me confrontando, Senhor Jesus, nesta manhã e aos meus irmãos também. Seja conosco, Senhor Jesus, neste dia. Amém. É um texto bastante conhecido, nós vamos ler, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, que é Jesus em Nazaré e a incredulidade dos habitantes da onde? De Nazaré. Então ele começa assim: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simeão? Ou melhor, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Irmãos, que nós podemos aproveitar desse texto, é isso que eu quero dizer para os irmãos. Há uma complexidade muito grande na questão de convivência. O problema aqui é convivência. Nós temos o próprio Cristo ensinando, nós temos o próprio Cristo fazendo milagre, porém as pessoas daquela cidade, ou daquela parte da cidade, daquela aldeia, conhecia não só Jesus, mas conhecia quem mais? Os seus familiares. E por mais milagres que Jesus pudesse ter feito em Nazaré, porque fez poucos, ele podia ter feito mais, muito mais do que mais. Podia ter curado a cidade inteira, vamos dizer assim. E por que isso não foi feito? Sinais e maravilhas não faltavam, porque eles mesmos no versículo 2 estão falando assim: ouvindo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? Porque conheciam a família, ou porque conheciam as pessoas que cercavam a Jesus, não estavam dando crédito àquilo que Jesus falava e até mesmo aquilo que Jesus estava fazendo. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então nós estamos vendo que por mais que Jesus pudesse curar cegos, aleijados, libertar endemoniados, trazer salvação para aquela cidade, a cidade não acreditava ou não dava crédito ao que Jesus falava. Por quê, irmãos? Porque tinha a convivência com os familiares. Conheciam. É a mesma coisa que alguém querer falar de Jesus para você, mas você sabe que o pai é bêbado, a mãe é toda atrapalhada da cabeça, e você olha e fala o seguinte: mas como que esse cara vai falar de Jesus para mim se a família dele é toda atrapalhada? Como que eu vou crer nesse Jesus que está curando? Olha só, irmãos, como é a dureza do coração das pessoas. Como que eu vou acreditar que esse Jesus é o Filho de Deus, que cura, que liberta, que faz tudo, se a Mariazinha, que é a irmã dele, vamos dizer assim, não dá o testemunho correto? Como que eu vou falar que essa pessoa é usada por Deus se o filho dele está enfiado nas drogas? Como é que eu vou falar que essa mulher é de Deus se o testemunho dos seus familiares são contrário ao que ela prega? E aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Exemplo. Que exemplo você tem dado dentro da sua casa, para a sua família, em primeiro lugar, para que os outros que estão convivendo com você vejam e deem crédito à sua palavra?
Entende o que eu estou querendo dizer? Você sabe da palavra, eu não duvido disso. Mas as pessoas, por conviverem, estão olhando muito mais os seus defeitos e os defeitos que cercam você, das pessoas que te cercam. E as pessoas vão dar crédito ou não segundo isso que elas veem. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Não adianta só o pastor estar falando e a família do pastor está toda bagunçada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, como que minha palavra vai dar crédito se minha esposa e minha filha não compartilham das mesmas coisas que eu falo ou das mesmas coisas que eu faço? Quem olha vai falar o seguinte: mas por que ele está falando isso? Se nem a mulher nem a filha vem para a igreja. Cai em descrédito. Por quê? Porque as pessoas estão olhando. Não importa se a mensagem ela vai ser combatida com aquilo que você faz, com aquilo que você pratica, porque você está olhando para quem me cerca. Você não está querendo ouvir o que a palavra está falando. Então, sabendo disso, irmãos, eu quero lançar um desafio para os irmãos. Olhe como está sendo o seu testemunho. Olha como o seu testemunho está influenciando a sua família. Olha como o seu comportamento dentro da sua casa influencia os que estão dentro da sua casa para poder influenciar os que estão fora da casa. Jesus com certeza era o melhor exemplo. Não nega, não dá para negar isso. Porque se olhassem para Jesus, não iam ver nele nada de errado. Olha bem, se olhassem para Jesus, se os nazarenos aqui, esse pessoal de Nazaré, olhassem para a pessoa de Jesus, não iam achar defeito nele. Iam falar verdadeiramente: é o Filho de Deus, é um profeta, veio para salvar, veio para curar. Mas o ser humano, muitas das vezes, principalmente quando ele está sendo combatido, ele não quer olhar para quem está combatendo. Porque ele está vendo que ele não vai ter argumento, então ele vai pegar em quem? Em quem está em volta. E vai falar: o seu argumento não é bom porque fulano da sua casa não está dando exemplo. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar a isso? Então muitas das vezes as pessoas estão olhando para você, mas estão olhando também para quem te cerca. E muitas das vezes nós precisamos estar entendendo, irmãos, que o nosso testemunho dentro de casa tem que ser mais afinado, tem que ser mais apurado. Então, para muitas das vezes, para isso acontecer, nós temos que estar dando ouvido para quem está do nosso lado, para ver o que a gente pode melhorar, a fim de que esses que estão do nosso lado também melhorem. Também melhorem. A gente vê Jesus podendo fazer muito mais milagres lá, mas o povo não acreditava na pessoa dele. Então, vamos supor que eu vou lá fazer uma visita na casa do irmão Ananias, certo? E vou lá e falo de Jesus e isso e aquilo outro, mas ele olha para minha família e fala o seguinte: mas a sua família, sua mulher grita com a sua filha, a sua filha não obedece sua esposa, seu filho não te respeita. Os irmãos estão entendendo o que estou querendo dizer, irmãos? Sabe, o que gera dentro do conhecimento das pessoas, dentro da sua casa, podem ou não entender o que acontece dentro do evangelho, para as pessoas, para quem você está pregando. Então nós precisamos estar olhando para isso que está acontecendo com Jesus aqui, e entender que nós temos que tomar uma postura diferente do que nós estamos tomando hoje em dia. Fazer com que essas pessoas de Nazaré, ou que essas pessoas que estão em volta, tirem o foco das pessoas que nos cerquem e coloquem o foco em Jesus. E o quanto isso é difícil, irmãos? E o quanto isso é difícil? Porque as pessoas têm mais facilidade de enxergar e de ver aquilo que está diante dos olhos. Então, eu passo a semana inteira gritando com o Adriano. Eu passo a semana inteira brigando com a Júlia. Eu passo a semana inteira discutindo com o Gabriel. Eu passo a semana inteira xingando o André. As pessoas vão estar vendo isso. E aí, quando eu vou falar de Jesus,
as pessoas veem o meu comportamento sendo diferente daquilo que eu falo. Isso no meu caso, no meu comportamento. No caso de Jesus, o comportamento dele era perfeito, só que as pessoas olhavam para quem cercava Jesus. Olhavam para os seus familiares. Então, quantas das vezes a gente vai falar de Jesus e as pessoas não vão estar querendo olhar, muitas das vezes, o seu comportamento, que até pode ser bom, mas vai estar olhando o comportamento de quem cerca quem está falando. Os irmãos estão entendendo isso? Vai estar olhando o comportamento do familiar. Então você vai falar de Jesus para a pessoa vai falar assim, mas o que adianta? Essa daqui vai na igreja, passa a semana inteira gritando. Esse aqui vai na igreja, passa a semana inteira discutindo. Esse daqui não sai do celular a semana inteira. Por quê? Elas observam. As pessoas observam. E se você quer dar que a sua palavra tenha crédito para as pessoas que observam o seu redor, você tem que cercar que o seu redor também fale a mesma coisa que você está falando. Agem pelo menos da mesma forma que você está agindo. Então, se nós temos Cristo no nosso coração e cada um de nós temos que ser discípulo de Cristo, nós temos que olhar para quem, irmãos? Para Cristo, não é? Então eu tenho que olhar para Cristo, a Adriana tem que olhar para Cristo, a Júlia tem que olhar para Cristo, e assim cada um de nós temos que fazer assim dentro da nossa casa. Por quê? Porque se eu procurar me parecer como Cristo, a Adriana tentar parecer com uma pessoa de Cristo, a Júlia tentar parecer com a pessoa de Cristo, quando eu estiver falando, as pessoas vão olhar em volta e vão falar o seguinte: falam a mesma coisa, são uníssonos na mesma situação. Olha só, o que o Tom fala é o que a Adriana vive, é o que a Júlia se comporta. Para quê? Para que a nossa palavra tenha crédito, irmãos. Essa é a grande questão. Para quando você abrir a boca para você poder falar alguma coisa, você fale com determinação, fale com confiança, mas o seu exemplo, o seu testemunho está sendo dado para todos. E você não permita assim com que as pessoas fiquem olhando para os pontos errados que muitas das vezes ainda acontece no meio da família da gente, ou no meio da vida da gente. Por quê? Porque se nós formos olhar a Adriana, formos olhar a Júlia, o Tom, a irmã Margarida, o André, o Ananias, a irmã Mônica, vai achar o que em nós, irmão? Imperfeição. Vai ter coisa errada. Mas as pessoas não querem olhar e falar o seguinte: pera um pouquinho só, a irmã Margarida dá umas mancadas. Sim, e eu? E eu não dou? E eu não faço um monte de coisa errada? Ah, mas eu tenho que pegar no foco dela. Por quê? Porque eu quero combater o que cerca ela. E muitas das vezes a pessoa está no bom ânimo da coisa, mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque as pessoas querem ver os defeitos. As pessoas querem ver aquilo que não está certo. Mesmo que a pessoa esteja fazendo o melhor que ela pode, mesmo que a pessoa esteja lutando contra as coisas erradas que ainda habita dentro dela, é mais fácil estar olhando os defeitos. Jesus podia ter criado, Nazaré podia ter sido a cidade mais falada em termos de cura, libertação, de tudo de milagre que Jesus podia ter feito. Era a cidade natal dele. Era onde ele mais deveria ter passado tempo, irmãos. Eu penso que a família residia ali, pai, mãe e irmãos, porque eles estão falando exatamente da família de Jesus, mas preferiam ficar olhando os pontos negativos, não de Jesus, de quem cercava Jesus. Porque as pessoas fazem exatamente isso, ficam procurando os pontos negativos, seu e de quem te cerca, porque não entendem que vocês e que eu e que nós ainda somos imperfeitos. As pessoas querem procurar em nós o que elas não vão achar, perfeição naquilo que elas querem. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar. Elas querem procurar perfeição naquilo que elas querem, mas nós temos que estar sendo moldados por aquilo que Cristo está determinando, por aquilo que Cristo está trabalhando na vida da gente. Eu falo para os irmãos, antigamente, quando eu estava afastado da igreja, de 10 palavras que eu falava, 11,5 era palavrão. Eu fazia isso. Eu era assim.
E se eu fosse falar de Jesus para alguém e alguém sabendo disso não daria crédito. E se olhassem pela minha família em volta também não dariam crédito. E aí? Bom, eu não vou falar para os irmãos que eu nunca mais falei o palavrão. Porque às vezes, irmão, num estado de nervo muito grande, numa pressão muito grande, eu não vou falar que nunca escapa um. Eu não vou falar porque eu não sou perfeito. Mas eu me arrependo, peço perdão para o Senhor. Falo, Senhor, ó, escapou, foi no momento que eu não vigiei, o Adãozão subiu aí e me quebrou as pernas. Eu errei, me perdoa, vou vigiar para não fazer isso daí de novo. Mas algumas vezes a gente erra, irmãos. E as pessoas podem olhar isso e se escandalizar, infelizmente. E qual é o sentido que nós temos que ter? É se policiar para isso não acontecer de novo. É tentar fazer isso. Mas as pessoas vão estar olhando o quê? O que você fez, ou o que você falou, ou como você agiu, mas não consegue ter maturidade para olhar e falar o seguinte: puxa vida, ele não é o meu exemplo. Meu exemplo maior é Jesus Cristo. Ele está tentando ser um exemplo, se espelhando em Cristo, mas ainda é um ser humano. Mas muitas das vezes as pessoas estão olhando para o nosso testemunho dentro da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos parentes, e está olhando tudo que está acontecendo em volta. E aí quando você vai lá falar de Jesus, você vê a dificuldade que é. Porque nem dentro de casa as pessoas aceitam. Eu fiquei sabendo esses tempos atrás de um conhecido meu, que infelizmente o filho dele se envolveu com essa K9. Pastor de igreja. E o filho se envolveu com isso. Sabe, tinha um sobrinho, foi morto por causa de droga também, eu acredito assim. E agora o filho se envolve com isso. Então peço até os irmãos, orem por esse pai. Orem por essa mãe. Porque é difícil, é complicado. E as pessoas, quando ele vai falar de Jesus, vocês acham que as pessoas não olham para a família? Ao invés de estar olhando para aquilo que ele está falando. Então, irmãos, eu quero que com esse texto os irmãos entendam que nós precisamos amadurecer espiritualmente, tomar mais cuidado com o nosso testemunho, orar pelos nossos familiares e tentar ser um melhor exemplo. Tentar ser um melhor exemplo, porque as pessoas estão olhando. Aqui as pessoas olhavam a família de Jesus. Pode ser que eles não faziam nada errado, mas eles olhavam a família de Jesus. Pode ser que aqui não tinha nenhum adúltero, nenhum mentiroso, nem nada, mas eles olhavam para Jesus e algumas atitudes para a família de Jesus, e algumas atitudes desses da família de Jesus não eram atitudes que faziam com que essas pessoas dassem crédito à pessoa de Jesus. E nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos dar crédito a essa palavra. E somos nós que passamos esse crédito para as pessoas que estão ouvindo. Então precisamos zelar pelo nosso testemunho, não só em casa, mas principalmente em casa. O nosso maior ministério começa dentro da nossa casa. E é possível que muitos não queiram ouvir, dos nossos familiares mesmo. Pode ser que muitos não querem saber disso, porque sabem do passado, de muitas das vezes que nós tivemos no passado, e chegam à posição de falar o seguinte: mas lá naquela época o tom era assim, lá naquela época o tom era assado. Mas espera, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer uma coisa diferente, pode melhorar aquilo que era ruim. Mas mesmo assim, é mais fácil ver os pontos negativos do que ver qualquer um ponto positivo. Um ponto positivo. E mesmo eles tendo Jesus fazendo milagres ali, nos olhos dele, na vida deles, criando milagres e maravilhas, o povo não deu crédito na própria terra natal de Jesus. Então, irmãos, que a gente possa estar se cercando na nossa família, nos nossos entes queridos, para que a gente possa fazer com que eles também deem um bom testemunho de Cristo. E que nós possamos dar o nosso testemunho aos nossos familiares,
para que eles vejam que o Senhor está nos modificando. Olha, se no passado eu gritava, eu tenho que, por respeito à palavra, por aquilo que eu já estou aprendendo, até mesmo pela pessoa de Cristo, se antes eu gritava, agora eu não grito mais. Então as pessoas têm que olhar isso e falar o seguinte: está tendo mudança na vida dele, hein? Está tendo uma alteração na vida dele. Puxa vida, eu era uma pessoa chata, toda hora corrigia, toda hora fazia, toda hora acontecia. Eu estou dando mais liberdade, as pessoas começam a olhar e falar o seguinte: o que está mudando? Por que está ficando mais legal? Por que antes eu fazia assim, já vinha com 3 pedras, agora já nem fala nada? Já espera um pouco para poder falar. As pessoas vão observando essas mudanças, irmãos. E é isso que vai fazer com que a nossa palavra vai dando crédito. Porque se as pessoas olharem, por mais da boa palavra que você está falando, que é uma palavra de salvação, se o nosso testemunho, o testemunho que nos cerca, não fala a mesma coisa, eles não darão crédito. Eles não darão crédito. Então que a gente possa estar com essa palavra e entender. Jesus tinha condições de fazer milhares de milagres ali e não fez por causa da incredulidade do povo. E a incredulidade do povo estava porque o povo estava olhando para onde não devia. Então muitas das vezes a gente está olhando para aquilo que não deve, sendo que a gente já está colocando nossos olhos, o nosso foco em Jesus. Se aquele povo tivesse desviado o foco só um pouquinho, tivesse tirado o foco da família de Jesus e tivesse colocado o foco na pessoa de Jesus, a condição da cidade de Nazaré naquela época teria sido o quê? Diferente. Diferente. Muda o teu foco. Tira o foco do que você está olhando agora que não presta e coloca o foco na pessoa de Jesus. Você vai ver que você vai ter muito mais facilidade no seu dia a dia. É igual que nós estamos falando aqui agora há pouco no estudo, ou antes de começar o estudo. Graças a Deus pelas tribulações, graças a Deus pelas dificuldades. Por quê? Porque ela está nos moldando para uma coisa melhor no futuro. Então não reclama daquilo que está acontecendo. Antes eu tinha uma ansiedade muito grande, porque o dinheiro na conta ia fazendo assim, né? Ó. E aí amanhã? Como é que vai ser semana que vem? Tem que pagar fornecedor, tem que pagar funcionário, tem que pagar isso, pagar aquilo outro. O meu foco não estava em Jesus. O meu foco estava no trabalho. Hoje eu tenho muito mais tranquilidade de falar o seguinte: bom, e amanhã como vai ser? Bom, deixa Deus trabalhar no meu dia de amanhã. O que importa é o meu dia de hoje. Eu tenho uma roupa para vestir, eu tenho uma comidinha para comer em casa, então para mim tá bom. Amanhã Deus proverá todas as coisas. E Ele prova. E Ele chega no momento certo, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Muda o foco daquilo que você está olhando hoje. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Alguns poucos enfermos. Olha só que coisa terrível que foi para Nazaré. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Eu fico pensando assim, irmãos, quantas famílias poderiam ter sido estruturadas ali e perderam a oportunidade por causa da incredulidade. Né? Quantos aleijados podiam estar voltando a andar? Surdos poderiam estar voltando, ou melhor, voltando não, né? Partindo para ter uma audição, cegos podendo ver, né? Endemoniados sendo libertos. Mas a incredulidade do coração da pessoa, porque o foco estava no lugar errado. Se o nosso foco está em Jesus, começa você a dar um testemunho parecido com Jesus. Então, se Jesus tivesse um filho, você vê Jesus gritando com o menino? Pô, Rafael, vai tomar banho! Opa! Você vê Jesus fazendo assim? Não. Se Jesus tivesse uma esposa, você vê Jesus falando assim? Pô, mulher, você não fez a janta, não? Sua preguiçosa. Você vê Jesus falando assim? Não. Você vê se fosse ao contrário, né? Se fosse ao contrário, você vê por acaso o testemunho de Jesus falando assim para o marido: você não sabe nada, você não entende nada, esquecendo que ele seria a cabeça da família.
Você vê Jesus dando esse tipo de testemunho? Não. Você vê Jesus, se tivesse uma filha, tratando ela e falando de uma forma áspera com a filha para destratar ela? Você não varre um chão direito, você não lava uma louça completa, você não sabe limpar uma pia. A gente vê Jesus com esse tipo de atitude? Não vemos. Mas se nós temos que espelhar as atitudes de Cristo, nós temos que mudar para que a nossa palavra dê crédito, para que as pessoas mudem o foco das pessoas que estão em volta de nós, coloquem o foco em nós, porque somos nós que temos que parecer com Cristo. Não é, eu cito a minha família, irmãos, porque eu não vou citar a família dos outros, mas a Adriana não é o foco, a Júlia não é o foco. Quem está olhando para o foco, eu estou sendo o foco da minha família. Então os irmãos têm que olhar o quê? Infelizmente, por enquanto, para mim. Porque eu estou tendo que servir de exemplo. E o meu exemplo tem que refletir o exemplo de Jesus Cristo. E assim é para cada um de nós. As pessoas têm que olhar a irmã Margarida e não ver a Luciana e não ver o Ângelo, mas ver Cristo representado na irmã Margarida, no André, no Ananias, na irmã Mônica e em cada um dos irmãos. E essa é a grande dificuldade que nós temos. Ainda existe uma qualidade? Não, um defeito, melhor. Em nós que tem 3 letras que mata o nosso caráter. Ego. O nosso ego mata o nosso caráter. Sabe por quê, irmãos? Porque toda vez que a gente age dessas formas, o nosso ego se sobressai e o de Cristo não aparece, a personagem de Cristo. O nosso ego infla e passa por cima da personagem de Cristo, porque eu sou, eu faço, eu mando mais. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com essas coisas. O que nós vimos em Cristo sempre foi o quê? Humildade. Então nós temos que ser humildes também. Então se você não vê Cristo nas suas atitudes, naquilo que você está fazendo, você tem que mudar logo. Nós temos que mudar logo. Porque as nossas atitudes têm que parecer. No seu lugar, o que faria Jesus? No seu lugar, o que faria Jesus? Os irmãos entendam que ser cristão tem que parecer com a pessoa de Jesus. Ele é o nosso exemplo, então as pessoas têm que olhar, seja o nosso marido, seja a nossa esposa, seja o nosso filho, vizinho, tio, tia, primo, periquito, papagaio, cachorro. Quem olhar para nós tem que olhar em nós um reflexo da personalidade de Cristo. Somos salvos para seguir a Cristo, então devemos refletir essa personalidade. Se você não vê Cristo nessas atitudes que a gente está tomando no nosso dia a dia, é hora da gente mudar essas atitudes. E o quanto é difícil, irmãos, a gente mudar. Porque ainda o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba ainda fala mais alto na vida da gente. E a gente vê que esse povo era um povo soberbo. Por quê? Porque está mais fácil ficar olhando os outros do que colocar o foco naquilo que realmente precisa. Porque sabe qual é o problema, irmão? Quando você começar a olhar para Jesus e confrontar o que você não faz de correto, o que você está diferente, você vai ver o quão longe você está da personalidade de Jesus. Somos salvos, mas precisamos nessa nossa caminhada aperfeiçoar. É como um diamante que foi encontrado. O que adianta você pegar um diamante que está lá na natureza e querer vender ele daquele jeito? Vamos falar sério, o valor dele deve diminuir bastante. Eu imagino assim, você pega uma pedra lá de 1 quilo, nem sei se existe isso, você vai vender. Puxa vida, vai custar 10 mil reais aquela pedra. Tá. Mas se você tiver o trabalho, todo trabalho é uma ação, é uma obra, gera tempo, gera dificuldade, né? Gera o tempo que você gasta, e você lapidar aquele diamante, talvez por quanto você poderia vender ele? Ao invés de 10 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão? Você vê que você colocou valor agregado naquela pedra, por quê? Porque você trabalhou nela. Então eu acredito que se você deixar o Senhor trabalhar em você, Ele vai lapidar esse diamante que para que lá na frente tenha o valor absoluto que o Pai quer. E é essa a diferença que nós precisamos ter na nossa vida. E ele continua falando assim, ó,
que o próprio Jesus estava admirado da incredulidade deles, da incredulidade das pessoas. Mesmo podendo fazer esses milagres, essas maravilhas, o povo ainda continuava incrédulo. E essa incredulidade vem para nós nesses dias. Porque sabe o que acontece? No meu modo de vermos, se a gente não começar a gerar os bons frutos, ou o fruto do Espírito, a gente também está sendo incrédulo com aquele sacrifício que Cristo fez na cruz. De uma forma indireta, nós estamos sendo incrédulos na pessoa de Cristo. Aceitamos Cristo como nosso Salvador, queremos seguir o que Ele fala, queremos ir para o céu, queremos tanta coisa, mas a gente não quer ser um testemunho fiel dele. Porque mesmo quando a gente quer ser um testemunho fiel dele, ainda muita coisa se sobressai na vida da gente, principalmente a nossa soberba, que não deixa com que realmente o testemunho de Cristo seja refletido em nossas vidas. Então que a gente tome esse certo cuidado, irmãos, que a gente se cerque dessas coisas, que a gente possa estar orando pelos nossos familiares que nos cercam, porque eles sim são os mais incrédulos, porque eles não acreditam que Deus pode transformar a sua vida. E sabe qual é o grande defeito da população? Do ímpio, na verdade? É que ele acha que você aceitou Jesus, amanhã você é santo. Que você está na igreja há 20, 30, 40 anos e você já é perfeito. Que você não tem mágoa, que você não tem tristeza, que o inimigo não te ataca mais. Então olham para você que acham que você tem que dar o testemunho perfeito de Cristo. E nós temos mesmo que dar o testemunho perfeito de Cristo, mas a gente ainda não consegue. Essa boa obra ela vai sendo aperfeiçoada. As pessoas querem que nós testificamos de um jeito muito contundente, muito rápido, e elas não querem entender que na vida também da gente tem um trabalhar de Deus, que ele é gradativo, ele é contínuo, ele é a todo momento. Então todo momento a gente está olhando para nós mesmos e falando: Senhor, posso melhorar nisso? Como que eu melhoro? Senhor, me ensina a melhorar nisso, me ensina a parecer mais com o Senhor nisso. Mas as pessoas não querem dar tempo ao Espírito Santo trabalhar muitas das vezes na vida da gente. Então eles se tornam o quê? Incrédulos. Então a gente tem que tomar o quê? Cuidado. E uma coisa, irmãos, que eu falo. Eu ficando quieto, acho que eu estou virando um poeta. Porque o meu silêncio está falando mais do que se eu abrir a boca para falar. E eu estou chegando à conclusão que é melhor você realmente ficar quieto, para você não criar mais confusão. Sabe, se a gente conseguisse dominar a língua, né, aquele pequeno membro que incendeia um bosque, se a gente conseguir dominar um pouco mais esse camarada, a vida da gente vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Então que a gente comece a aprender a ouvir um pouco mais, irmãos, e falar menos, que assim a gente pode ter a nossa consciência mais acertada diante de Deus. Porque o que contamina o homem é o que? É o que entra. É o que entra ou é o que sai? É o que sai. É o que sai. É o que sai da boca, é o que contamina o homem. Então a gente tem que estar analisando isso, porque muitas das vezes as pessoas estão olhando para a gente e querem, né, ser crédulos que só pelo fato de você estar na igreja, você não pode passar nervoso. Mas ele é a razão do seu nervoso, ou ela é a razão do seu nervoso, mas ela não percebe, ou ele não percebe, a família não percebe, e acham que você tem que aturar tudo só porque você está na igreja de uma forma tão rápida. E a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer, irmãos, que é aquilo que eu falei, o trabalhar do Senhor na vida da gente é mediante aquele espaço que a gente deixa o Senhor trabalhar. O Senhor não vem com os dois pés na porta e arromba. Viu lá em Apocalipse, lá para Laodiceia, que ele fala? Que ele faz o quê? Ele bate na porta e se você ouvir e abrir a porta, ele entra. Então nós temos que querer a mudança. Primeiramente é nós que temos que querer a mudança. Bom, mas o meu marido quer minha mudança para hoje. Mas não é assim que as coisas funcionam. O problema é que o meu marido não espera.
o trabalhar do Senhor. O problema é que a minha esposa não espera o trabalhar do Senhor. O problema é que eu não espero o trabalhar do Senhor na vida da minha família. O problema é que eu não espero o trabalhar do Senhor na minha vida, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na igreja. Somos imediatistas. Somos imediatistas. E esse é o grande problema do ser humano. Quer tudo do imediato. A gente precisa também entender, irmãos, que cada um de nós aqui temos a nossa peculiaridade, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Então, eu não posso esperar do André perfeição, nem da irmã Margarida, nem de ninguém. Eu não posso esperar de ninguém perfeição. Por quê? No meu amadurecimento, eu já entendi que todos nós somos imperfeitos. Que todos nós temos problemas ainda. Que todos nós temos dificuldades em nossa vida que precisam do Espírito Santo vir e trabalhar. Para que os outros se tornem créditos, né? Deem crédito ao que a gente fala, deem crédito àquilo que a gente testemunha, deem crédito à nossa família. Mas o Espírito Santo tem que trabalhar. Agora, depende de você deixar o Espírito Santo trabalhar. Depende. O convívio familiar é um dos maiores desafios que nós temos. O convívio familiar é o maior desafio que nós temos. E é o melhor lugar para a gente olhar e ver se a gente está refletindo o caráter de Jesus, sabia? É o melhor lugar que a gente tem para isso. É você ver como seu pai pensa de você, sua irmã pensa de você, seu marido, seu filho, sua filha, o primo, a prima. Se você realmente está refletindo o caráter de Jesus. Então que a gente possa não fazer como esse pessoal de Nazaré, que estava olhando para os familiares de Jesus. O foco deles estava no lugar errado. Se eles mudassem o foco para o foco de Jesus, gente, olha a vida deles como foi, digamos assim, sem graça na presença de Jesus, quanto em outras cidades, até Samaria, acho que foi muito mais feliz, olha pela mulher, pela samaritana, podia ser muito mais feliz se mudasse o foco para Jesus. Só que os nossos parentes e amigos não querem mudar o foco para Jesus, irmãos, porque quando eles mudarem o foco para Jesus, eles vão começar a ver o quantos eles estão longe do caráter de Jesus. E vão ter que dar o braço a torcer o quanto nós já estamos mais perto do caráter de Jesus. E eles não vão querer dar o braço a torcer isso. Por quê? Porque nós estamos no caminho falando para o Senhor: Senhor, me muda. Senhor, me altera. Olha, eu já antes fazia isso, hoje eu já não faço mais. Puxa vida, antes eu agiria assim, hoje eu já não ajo mais desse jeito. Por quê? Porque o Senhor está te mudando, porque você está permitindo. Permita que o Senhor te mude de acordo com a palavra do Senhor. Amém?